possibilidade de o Bahia contratar Léo Jardim. Esse assunto dominou as redes sociais ao longo da quarta-feira e causou preocupação em torcedores vascaínos. O que eu fiz? Entrei em contato com o dirigente Cruz Maltino, que garantiu: não houve proposta e nem haverá. O Vasco já fez de forma informal chegar aos ouvidos dos dirigentes do Bahia que não tem a intenção de negociar seu goleiro. Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, e Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia, tem uma relação muito boa e já existiu essa conversa. Não adianta nem fazer proposta porque nós não vamos negociar. O Vasco, pelo contrário, trabalha na renovação do contrato do atleta, cujo vínculo se encerra em dezembro desse ano. O novo contrato deve ter duração de 4 anos, com um belo reajuste salarial, além do aumento da cláusula de renovação ou de cláusula da multa rescisória. Só para complementar, o Vasco deveria ter renovado esse contrato com o Léo Jardim antes, né? Toda vez que você deixa para fazer essa renovação no último ano do contrato, você passa a correr riscos. O que salva a pele Cruz Maltina é que o Léo já se identificou com o clube e demonstrou a intenção de ficar no Vasco em 2025. Preciso falar agora sobre Corinthians e Vasco de olho em Brian Rodrigues. Uma rádio uruguaia afirma que o atacante, que é uruguaio, entrou na mira dos dois clubes brasileiros com direito a sondagens para o staff do atleta e também para o América do México, que é dono dos seus direitos econômicos. Esse namoro não é novo. Tanto o Corinthians quanto o Vasco já haviam tentado a contratação do Brian Rodrigues na janela da metade do ano passado. Na oportunidade, o América fez jogo duro, entendendo que o atleta era uma espécie de 12º jogador e estava sempre muito pronto para ser utilizado. A temporada dele no Campeonato Mexicano foi de 48 jogos, 19 gols e 8 assistências. Na Champions da CONCACAF, 7 partidas com 2 gols. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse na contratação do atleta apenas por empréstimo com opção de compra. Se tiver de desembolsar uma grana para comprá-lo, a operação fica mais complicada, até porque os dois times citados têm enormes dificuldades financeiras. É por isso que o Corinthians ainda nem trouxe reforços para 2025, enquanto o Vasco até contratou jogadores, mas todos baratos ou praticamente de graça. Gostaria de saber de você, torcedor do Corinthians e do Vasco, se o Brian Rodrigues seria um bom acréscimo, jogador que não conseguiu se firmar como titular no América, mas tem bons predicados. Chuta bem, de velocidade, também tem drible, acho que seria útil tanto em um quanto em outro clube. Informação sobre o Maicon, né? Porque hoje, tanto o Vasco quanto o Coritiba oficializaram essa negociação. Primeiro, o Coritiba, através de suas redes sociais, oficializou a contratação do zagueiro Maicon. Maicon, que tinha um contrato com o Vasco até o final de 2025, e havia no contrato uma cláusula contratual de renovação até o final de 26. O Vasco não queria mais contar com o Maicon para esse ano e muito menos para o ano que vem. Com isso, né, o Vasco chegou a um acordo junto ao Maicon para emprestá-lo ao Coxa, e esse empréstimo hoje foi oficializado. O Maicon fechou com o Coritiba o empréstimo até o final de 2025 e, é claro, com possibilidade de permanência após a término da temporada. O Maicon irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Coxa Branca. O Vasco, através das redes sociais, colocou um texto dizendo assim, né? Abre aspas, o Vasco da Gama informa que acertou a transferência do zagueiro Maicon junto ao Coritiba. Camisa 4 chegou ao clube em 2023 e vestiu a camisa Cruz Maltina por 57 vezes, marcando um gol. O clube agradece pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência da carreira. E o próprio Maicon também, através de suas redes, publicou um texto, né, de despedida. Um texto até muito legal. O Maicon foi um jogador aí realmente que recebeu, por parte da torcida Cruz Maltina, muitas críticas, algumas vezes justas, outras vezes não. Mas eu acho que o saldo do Maicon, após o término dessa passagem pelo Vasco da Gama, é um saldo muito positivo. O Maicon, ele sai, ao meu ver, com admiração por parte da torcida vascaína. Técnica faltou em uns momentos, mas raça, vontade, garra, suor, jamais. E o Maicon, através de suas redes, se despediu, dizendo assim, olha, abre aspas: quando cheguei ao Vasco, me senti privilegiado por ter sido escolhido por mais um grande clube brasileiro. Mas nesses quase 2 anos, eu, que já vivi muitas coisas no futebol, descobri que essa experiência seria muito mais do que simplesmente adicionar um grande feito no currículo. A cultura de um clube é feita pelas pessoas e pelos seus princípios. Quem veste a cruz de malta no peito aprende que viver o Vasco é lutar com honra e esperança dentro e fora de campo.
não só contra seus adversários, mas também contra o preconceito e a injustiça. Isso é o que distingue um gigante. Eu te peço hoje de cabeça erguida, certo que dei o meu melhor por essa instituição do primeiro ao último dia. Foi um período incrível da minha carreira, com muita dedicação, empenho e amor ao clube, que me ensinou tanto. Obrigado, torcedor vascaíno. Obrigado, companheiros. Obrigado, Vasco da... Então, Maicon aí realmente se despedindo. É mais um zagueiro, né, que sai do Vasco. Lembrando que além do Maicon, a gente já teve a saída do zagueiro Léo, já tivemos a saída do zagueiro Robert Rojas, ambos os três já com clubes definidos, né? O Rojas ontem mesmo foi anunciado pelo Olímpia, o Léo já foi anunciado pelo Atlético e o Maicon já foi anunciado pelo Coxa. Maicon e Léo que jogaram juntos no Vasco. Nesse momento, né, é importante lembrar, serão adversários no futebol paranaense. E aí, meu amigo, agora automaticamente, com todas essas saídas de zagueiro, o Vasco precisa contratar zagueiros. O Vasco ontem anunciou o Lucas Oliveira, talvez hoje mesmo o Lucas Freitas também venha a ser anunciado, e o Vasco busca mais um. O Lemos hoje é, de fato, a grande bola da vez, não tem por que a gente ficar enrolando muito, e antes que você diga que Lucas, você está sendo repetitivo. Gente, é aquilo que tem a trazer. O Lemos é a bola da vez do Vasco. Informação que eu tenho a trazer a vocês hoje é que tá tudo parado entre Vasco e Maurício Lemos. As coisas não estão andando. Nesse momento, como estava ontem, permanece hoje. Lemos não tem data marcada e nem sequer prevista, pelo menos essa é a informação que eu tenho a passar a você, para desembarcar no Rio de Janeiro. Não há ainda nada certo. Entretanto, há um otimismo por parte do Vasco de fechar com o jogador. Hoje eu entrei em contato com uma fonte muito importante do Uruguai para perguntar a situação do Lemos por lá. Por que não fechou? O que aconteceu? Porque o Peñarol tinha interesse na contratação do zagueiro. A informação que me foi passada é que a questão econômica pesou muito. O Lemos no Uruguai, no Atlético, perdão, tinha um salário de R$600 mil mensais. A folha salarial do Uruguai é de R$5 milhões. Então, assim, o salário hoje do Lemos é mais de 10% do que representa toda a folha salarial do clube uruguaio. Ou seja, é um salário muito alto para o Peñarol. Então, essa questão econômica pesou muito, porque o Lemos até está disposto a baixar o seu salário para sair do Atlético Mineiro. Entretanto, não abaixar muito, o que automaticamente aconteceria se ele fosse transferido para o Peñarol. Então, essa situação financeira realmente pesou, as conversas aconteceram. Havia até uma animosidade, se é assim que nós podemos falar, por parte do Lemos em saber da possibilidade de retornar ao seu país de origem, que é o Uruguai, mas com essa questão financeira, essa questão econômica pesando para uma transferência, as coisas logo não andaram, né, e realmente sobrou para o Lemos a possibilidade de permanecer no futebol brasileiro e fechar com algum outro clube, sendo esses Vasco, Santos e Grêmio. E o Vasco hoje realmente, dentre esses três, é o que está mais à frente, mas as coisas não estão andando muito. Entre Vasco e Atlético, tudo certo. Entre Atlético e Lemos, tudo certo. A questão é realmente entre Vasco e o jogador. O Vasco tem um grande objetivo, de fato, a bola da vez da diretoria vascaína. Mas o Vasco não vai parar por aí. O Vasco tenta se mexer, como eu trouxe na capa do vídeo. O Vasco tem uma estratégia muito bem definida para a temporada de 2025. E o Vasco está se planejando até mesmo para o meio do ano, para essa próxima janela. Um nome que o Vasco tinha muito objetivo de contratar é o Balbuena. O próprio Fábio Carille, na entrevista coletiva dada em São Januário, ele revela que chegou a conversar com o Balbuena. Definitivamente, realmente ligou para o zagueiro paraguaio com a intenção de trazê-lo ao Vasco da Gama. Entretanto, não é algo fácil. Por quê? O Balbuena hoje é o capitão do Dinamo de Moscou, clube russo. É uma peça importante no clube russo e tem contrato com o clube russo até o meio do ano. Os russos não irão liberar Balbuena. Então, nesse momento, é um nome assim que, caso o Vasco queira comprar, o clube russo pediu 5 milhões de euros, algo em torno de 35 milhões de reais. O Vasco não vai pagar esse valor. Então, o que o Vasco pode estar fazendo nesses próximos dias? Redigindo um pré-contrato e levando para Balbuena a assinar. Hoje, sim, o Vasco trabalha com essa possibilidade de assinar um pré-contrato com o jogador. A partir do dia 1º de janeiro, o Balbuena já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer clube.
6 meses antes do término do seu vínculo contratual. Isso acontece muito no futebol. Qualquer atleta poderá assinar um pré-contrato e o Vasco hoje busca isso, para prender o Balbuena, né? Para que quando chegue lá no meio do ano, o Balbuena já tenha um clube definido, é o Vasco da Gama, ele chega, desembarca aqui no Rio de Janeiro e faz a sua temporada de 2025 no nosso Cruz Malte. É o nome que o Vasco, volta a repetir, gente, se interessa muito por ter já trabalhado com o Fábio Carille. Isso, é claro, é um grande motivador. E também por ser um baita zagueiro, né? O Balbuena realmente joga muita bola. Então o Vasco trabalha com essa possibilidade. E eu não lembro a última vez que o Vasco da Gama assinou um pré-contrato com o jogador. Não lembro mesmo. Mas o Vasco não vai parar em zagueiros. E isso é uma informação muito importante a vocês. O Vasco tem a intenção de trazer zagueiros, mas o Vasco da Gama também tem a intenção de trazer alguns outros jogadores, como pontas. A expectativa é que o Vasco traga 3 jogadores para o seu setor ofensivo. 2 pontas, um para ser titular e outro para composição de elenco, e um atacante para composição de elenco para ser a sombra do Pablo Verratti. Hoje o Vasco não tem muita grana para realizar esses investimentos, a gente toca muito nesse assunto com vocês, então o Vasco ele vai utilizar de estratégia do mercado e talvez possa ter que até negociar alguns jogadores para conseguir, né, realmente contratar outros. Hoje, por exemplo, uma posição que o Vasco da Gama deve acabar negociando alguns ativos é a posição de volante. Por quê? O Portal UOL trouxe uma informação até muito interessante nesses últimos dias, ontem ainda, sobre a quantidade de volante que hoje o Vasco da Gama tem. O Vasco hoje ele tem Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Cucão, Juan Forza, Souza, Zé Gabriel, Patrick de Luca, JP, Paulinho e Tietê. Todos esses jogadores volantes que estão no Vasco da Gama, ainda tem mais um da base que é o Lucas Eduardo. Então o Vasco hoje ele conta ao todo com 11 volantes no seu elenco. Zé Gabriel e De Luca, 2 jogadores que o Vasco não conta, treina em um elenco alternativo, treinam separado do grupo principal. Então, assim, não está no plano da diretoria, não estão nos planos da diretoria, da comissão técnica, o Vasco vai buscar uma negociação com eles. Entretanto, tem outros 9, o Vasco não vai utilizar 9. Normalmente, girando num grupo, o Vasco, o time costuma utilizar 6 volantes aí no máximo, por ano. Então, assim, olhando rapidamente para esse grupo, eu vejo Hugo Moura como uma peça utilizável, eu vejo Tietê como uma peça utilizável, eu vejo Paulinho como uma peça utilizável, eu vejo o JP como uma peça utilizável, então, Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, JP. E eu vejo aqui o Matheus Carvalho como uma peça utilizável. Fala rapaziada, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje. Rapaziada, é o seguinte, muitas movimentações no mercado da bola do Vascão, muita novidade envolvendo contratações, possíveis reforços, jogadores que estão livres no mercado que pode pintar no Vascão, isso e muito mais. Já deixando os créditos aí para o Jorge Nicola e para o Lucas Moretti do canal Gigante Vasco, que fazem um trabalho aqui no YouTube. Então conto muito com o seu like, com a sua colaboração no vídeo. Primeiro, rapaziada, não vou repetir as notícias que foram dadas pelo Nicola e nem pelo Lucas Moretti, mas uma notícia é fato. O Vasco está em busca de um ponta, e esse ponta é o Wanderson ou o Brian Rodrigues. O Wanderson pediu cerca de R$1 milhão por mês para jogar no Vasco, e o Brian Rodrigues está em estágio de sondagem. O Vasco tem a fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador com opção de compra, mas aguarda ainda um possível desfecho dessa situação, se o jogador vai aceitar uma proposta ou não. Então vamos aguardar. Outra informação é o seguinte, o Vasco pode sim ir atrás de um reserva, um substituto para o Verratti, um cara que vai brigar com o Verratti pela artilharia do campeonato esse ano. Tem a possibilidade de um nome que eu gosto e que acho que poderia agregar ao Vasco, dependendo do questão do salário, é Allan Kardec. Você aprova? Sim ou não? Se aprova, deixa nos comentários que vai ser muito bom ter a sua opinião aqui. Eu gosto do jogador, acho que é um jogador que tem recursos e pode ajudar o Vasco, mesmo com a idade um pouco já acima, mas ainda é novo, não é tão velho assim quanto o Verratti, mas o Verratti entrega muito mais pela garra, né?
Então, é um nome que eu sugiro aqui para vocês. Não sei se vocês se agrada. Se sim, deixa nos comentários. Se não, comenta também, deixando aí o dislike, seja lá qual for a sua opinião. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse giro de notícia é rápido. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum aqui no nosso canal. Valeu? Tamo junto, fui.